Fala pessoal, tá começando mais um episódio do Tudo Talk. Eu sou o Álvaro Júnior. Eu sou o Lucas Anzolin. Nossas redes sociais. @Tudo Talk, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify, principalmente no YouTube. Só no Instagram um pouquinho diferente, Pode Tudo Talk. E lá no YouTube se inscreva no canal, deixe seu comentário, compartilhe o nosso podcast. Quando você dá lá o seu joinha, você se inscreve, você ajuda com que o YouTube entenda que o nosso canal ele é bom, é legal e vai ser recomendado para mais pessoas. Então é uma força que as pessoas nos ajudam, né, Júnior? Quem puder também ativar as notificações, tem muita gente que tá falando, nossa, Não recebe, né? Não tá recebendo. Então, gente, por favor, você que é inscrito, ative as notificações que toda segunda e quinta-feira vocês vão receber lá notificação de vídeo novo. Retransmissão Rádio Cidade de Jundiaí 730 AM. e os nossos apoiadores Vamos lá. aqui, Ex-Prevent, na sua tela agora. Prevent. Uma das maiores corretoras de plano de saúde do interior de São Paulo. Quem quiser acessar, tá aí, fazer o seu orçamento sem compromisso algum. Mas daqui a pouco a gente Daqui a fala pouquinho mais, a gente né? fala mais sobre o nosso Pix. Na tela agora, quem puder e quiser apoiar o canal, sua ajuda é muito Vai lá, bem-vinda. testa o dedinho de novo, que parece que você tá ainda meio Eu tô meio out aqui, gente. meio out, gente. Que nos bastidores a gente já começou tô o meio tema da leve. entrevista, então Não liguem pra isso, tá tudo bem, tá tudo bem. tá tudo bem. E hoje o tema da nossa conversa é Hoje muito- vamos falar sobre é hipnose. muito interessante, Bem interessante. né? Tem bastante mito, Com bastante... exercícios, hein? A gente vai ter várias surpresas aqui durante o programa. sabia que Assista completo. Eu cresci vendo isso na televisão. como Televisão, filme, né? Nossa. Final dos anos 90, Mas na anos TV, 2000. Sempre tinha lá nos programas dominicais algum hipnólogo fazendo, né, lá com a Gugu, galera, né? tudo mais. Faustão, sempre tinha. Muito bom. Então, Hoje, Henrique Lima, hipnoterapeuta. Seja bem-vindo, Henrique. Obrigado, Lucas. Obrigado, Júnior. nós que agradecemos a sua Vamos presença. Quebrar vários mitos aqui Por hoje. hein? favor, vamos começar então você explicando realmente o que é a hipnose, como ela funciona. Bora. Para começar, a gente falando de filmes, de TV, a gente tem que tomar cuidado, né? Muita coisa do que a gente vê ali, principalmente em filme, né? Muita coisa distorcida, muita coisa que leva para um lado que não tem nada a ver. Mas, basicamente, a gente entra em hipnose em vários momentos do nosso dia, né? Por exemplo, os mais clássicos, assim, quando eu estou dirigindo, quando eu estou fazendo alguma coisa automática. E dirigir é o exemplo mais simples. Então, um caminho que eu faço de casa para o trabalho, todo dia. Chega um momento que eu não preciso nem mais pensar naquele caminho. Eu entro no carro, saio dirigindo, na hora que eu vejo, eu tô lá. Né? Às vezes eu nem percebo o caminho que eu fiz. Eu nem percebo, nossa, será que eu passei naquela lombada? Será que eu passei naquele radar? De tão automático. Isso é hipnose. Pode ser considerado hipnose, né? Quando a gente chora assistindo um filme, eu acredito que a maioria das pessoas já assistiu um filme e se emocionou assistindo aquele filme. Já se emocionou, Júnior? Nossa, assistindo todos os filmes. Você sabe que eu sou uma manteiga derretida, por isso você perguntou. No Marley e eu choro toda vez. Ah, não pode animal morrer. O Esse ser humano essa- pode morrer, o animal não. Essa é a pior parte. Eu sei que aquele cachorro é um cachorro ator, que tem outros atores ali, que aquela história é uma ficção, né? Só que eu me permito entrar naquela história e ter aquela experiência, né? E se eu tô me conectando ali com a minha emoção, eu também tô em hipnose. Basicamente, toda vez que eu acesso os recursos de uma parte mais profunda da minha mente, que a gente chama de subconsciente, depois a gente aprofunda mais nisso também, nessa explicação, isso é hipnose, né? Então, se eu estou acessando uma emoção, se eu estou acessando um processo automático, como exemplo de dirigir, se eu estou lembrando de algo que aconteceu lá na minha infância, né? Nossa, tenho uma lembrança que caiu uma pedra no meu dedo e, nossa, senti muita dor. Eu estou acessando o subconsciente também. Então, hipnose é um processo natural da nossa mente. A gente entra em hipnose em vários momentos. Você pode dizer, então, que hoje em dia as pessoas estão vivendo mais nesse estado? Porque, por exemplo, você falou que é meio que um estado automático. Dirigir da casa para o trabalho, até mesmo quando você está fazendo uma refeição, almoçando ou jantando, você raramente presta atenção realmente naquela hora. Você está com outras coisas na cabeça. Seria também isso? Perfeito. Quando a gente não está ali no estado de presença, né? E hoje, quando a gente às vezes entra na rede social e perde a noção de tempo, também pode ser um estado hipnótico ali. Porque eu entro nesse processo automático. Eu entrei no processo automático, eu estou acessando o subconsciente. O subconsciente está, entre aspas, comandando ali e eu estou executando. Hipnose, então, é um estado. Tem várias teorias de estado e de não estado, mas a gente considera que quando eu estou usando esses recursos subconsciente, só que assim, eu estou usando a todo momento. A todo momento eu estou e não estou. Eu estou aqui no consciente e subconsciente.
Eu não gosto da palavra estado, porque senão eu tô aqui, depois eu tô aqui, é tudo meio junto, né? Isso eu não entendo como um estado. Mas, assim, tem várias teorias que vão falar, sim, é um estado alterado de consciência. Eu já não gosto muito de levar para esse lado, porque é como se fosse uma chavinha que a gente virasse, mas não, na verdade é um processo que a gente tá e não tá a todo momento. E fisicamente, o que acontece realmente com o cérebro? Você tem essa noção? Sim, sim. Basicamente, cara, se a gente pegar o córtex pré-frontal aqui, que é uma parte mais evoluída do nosso cérebro, assim, né? E eu tenho uma parte mais primitiva, mais antiga, que é o que a gente chama de subconsciente. Existe uma ligação entre essas partes. É como se nesse processo, essa parte aqui do consciente, ela sabe tudo o que está acontecendo, só que ela não interfere. É como se a gente desligasse essa conexão. Mas ela existe ainda, é só não estar interferindo. E aqui eu tô trabalhando nesses processos automáticos, estou trabalhando nesses processos emocionais, nesses processos de memória de longo prazo. De uma maneira bem simples, é isso. A gente perde um pouquinho dessa conexão entre o consciente e o subconsciente. E aqui a gente consegue acessar e dar uma sugestão, enfim, dá para fazer várias coisas. E a história diz quando que surgiu a antiga hipnose? Cara, desde que os primeiros Homo sapiens. Porque é essa parte que a gente chama de consciente, né? Toda a parte externa do cérebro, córtex pré-frontal, toda essa parte externa, a última evolução foi há 300 mil anos. Né? E antes, a natureza ela não pega algo que está funcionando, joga fora e cria algo novo. Então ela pegou uma base de um cérebro primitivo animal, que é o que a gente chama de subconsciente, e acoplou ali novos recursos. E essa parte mais antiga, a última evolução foi há 6 milhões de anos. Então o que diferenciou a gente dos outros Homo sapiens, das outras espécies, dos outros Homo sapiens não, das outras espécies humanas, dos outros animais, foi essa atualização que a natureza faz, que a gente chama essa parte de consciente. Então, desde então, existe hipnose. Existem relatos de os egípcios utilizarem também, já estudarem um pouco isso, mas é algo muito antigo. Então, desde que o nosso cérebro funciona dessa forma, vou falar aqui 300 mil anos, a hipnose existe. Né? E não foi descoberta, é um recurso, é algo natural. Essa hipnose, então, induzida por alguém, ela é mais recente. Foi aprimorado a forma de acessar ou de induzir alguém, de sugestionar? Isso, eu não lembro exatamente os anos, mas eu sei que os egípcios já usavam essa parte de autossugestão. E acredito que a autossugestão sempre existiu, né? Eu te falar, vai acontecer isso, você é aquilo, e a pessoa aceita aquela sugestão e acaba levando aquilo como verdade. Isso é hipnose, é uma sugestão direta. Tem muitas teorias, acho que você já deve ter visto, que atribui ao Mesmer, por exemplo, a questão da hipnose. Sim, sim. Mesmer, se a gente pegar o mesmerismo, ele acreditava ali que ele tinha o poder, né, de curar as pessoas. Então ele falava, vou fazer isso com a minha mão, né, o magnetismo animal, enfim, e vai fazer a pessoa se curar. E ela acreditava que aquilo estava acontecendo e ela se curava. E aí os médicos fizeram um teste, né, porque as pessoas pararam de procurar os médicos e começaram a procurar Mesmer. Então eles pegaram uma água e falaram para uma pessoa, essa água foi magnetizada por Mesmer. Só que não era uma água comum. A pessoa bebeu e ela teve os mesmos reações de uma pessoa que passou por Mesmer. E ali eles quebraram. Que a gente chama hoje em dia. Sim, exato. E a pessoa aceitou aquela sugestão e se curou. E aí eles falaram, opa, então não tem nada a ver com Mesmer. E aí acabaram com a vida dele. Mas muito do que Mesmer trouxe é ali onde iniciou ali a hipnose, né? Depois a gente teve outros médicos também que foram estudando, James Braid, eu esqueci eu não lembro o nome dele, mas ele era um médico também, onde ele percebeu a sugestão direta, né? Ele percebeu que a pessoa estava ali num estado mais induzido e ele estava tentando fazer o mesmerismo e a pessoa estava meio que dormindo ali, como se a pessoa estivesse dormindo, estava relaxada. E aí ele falou, pô, isso aqui não funciona, vai embora. A pessoa levantou e foi embora da própria casa. E ele ficou com isso na cabeça, peraí, o que aconteceu? Aí que ele entendeu, que ele deu a sugestão para a pessoa naquele estado e a pessoa aceitou a sugestão e fez. Então foram por vários momentos da história ali que foram pegando ali
alguns movimentos e foram entendendo como aquilo funcionava. E hoje é comprovado cientificamente ou é uma pseudociência, como falam? Se a gente pegar... a gente entende muito pouco da mente, né? Da mente, assim, não do cérebro. Do cérebro é uma coisa, o funcionamento dele, mas de como a mente funciona, eu entendo que a gente sabe muito pouco ainda. Eu não acredito que tenha ali uma comprovação científica desse processo de automação, desse processo de sugestão direta. Porque é um pouco subjetivo, né? Eu vou te dar uma sugestão. Como que eu vou ver isso num exame de imagem, se eu aceitei aquela sugestão porque você falou ou porque já estava lá? Então, eu não... Talvez pelas áreas do cérebro que são ativadas. Sim. Aí foge um pouco do meu entendimento. Aí entra mais nesse processo subjetivo, hoje em né? dia, alguns equipamentos, né, que conseguem, através de imagem, ver qual área do cérebro está sendo ativada ou não ativada mediante algum estímulo, seja ele qual for. Seja uma fala, uma música, uma cor, um cheiro... enfim, um medicamento, né, ele consegue pegar e falar, está ativando mais essa área que está ligada a determinada região do cérebro que tem esse funcionamento no corpo, né? Mas entendo que o Henrique fala que ainda estamos muito aquém de descobrir os funcionamentos mais complexos da mente e até coloca do próprio cérebro, né? Por mais que biologicamente se entende muito, mas ainda é muito pouco, né? Porque o cérebro é uma grande máquina, né? Quanto mais a gente descobrir sobre ele, mais coisas serão possíveis, né? Mesmo as sugestões, né? E, que você falou da pseudociência, né? É que às vezes quando a gente fala pseudociência, parece que é meio pejorativo, Não, né? Sim, sim. Até porque a maioria das coisas que nós acreditamos ou fazemos hoje não tem essa comprovação através de máquinas, né? Ela vem de efeitos experimentais, de observação e a continuidade do tempo mensurando o resultado. Você pode não ter a minúcia de como é feito, mas você tem resultados que vão dando a entender que algo pode ser com alto teor significativo, seja para uma cura, seja para um processo de deixar melhor ou para piorar a sua vida, não sei, né? Mas assim, as observações e a experiência, elas são A fundamentais, ciência, né? hoje, infelizmente, ela é puramente materialista. Então, ela só vai aprovar aquilo que ela puder medir, Mas repetir. é que é uma polêmica, mas mesmo Sim. dentro da área da ciência mais materialista, nem tudo lá é comprovado cientificamente. Muitas coisas são teorias científicas, que é diferente. Fórmulas matemáticas. Mas são teorias científicas. A teoria mostra que aquilo tem uma tendência a funcionar. Tem medicamentos, tem estudos que são só teoria, né? A gente fala, por exemplo, da teoria da relatividade, teoria da gravidade, enfim. São coisas que ainda podem ser aprimoradas ou mudadas, não são chanceladas. É assim, né? Que eu acho que a ciência, no seu processo de evolução, ela é realmente uma ciência que vai se moldando quanto mais você aprimora a capacidade de estudar, né? E a mente humana é uma máquina realmente... Nossa, é complexa, né? Que você falou aí do ser humano, a última atualização de aplicativo da nossa mente aí, quanto tempo? 300 mil anos. 300 mil anos, a gente ainda não entende como ela funciona. Sim, né? e a nossa mente, ela acha que está lá na selva ainda. Ela acha que está naquele mesmo ambiente. Todo o nosso processo social, tecnológico mudou, mas nossa mente funciona dessa forma. E vários dos nossos problemas hoje são justamente por isso, porque ela funciona para aquele ambiente, não para o ambiente que a gente está hoje. Por isso tem muita gente ansiosa no mundo, por isso tem muita gente deprimida, justamente porque ela não está adaptada ainda a tanto estímulo como a gente tem hoje. Mas tira, por exemplo, da nossa mente o conforto também que nós temos. Ela volta para o estado primitivo rapidinho. Exato. Se a minha sobrevivência for colocada em risco, esquece. O Henrique, que é bonzinho, o Júnior, o Lucas, cai por terra. Né? A gente vê em catástrofes, em situações de emergência sanitária, enfim, as pessoas mudam, né? Eu falo que não precisa ir muito longe, né? Fala que vai acabar a gasolina no posto, a gente faz filas quilométricas para garantir o nosso e esquece o que o outro vai precisar. Em situações de falta de produto, a gente faz estoque de papel higiênico em casa, porque isso é uma sobrevivência. Eu quero tudo para mim, mesmo que eu não vá usar. Tem gente que está gastando estoque de papel higiênico ainda. Nada contra quem fez isso, mas é a nossa mente instintiva que fala, eu preciso sobreviver. Quando algo me coloca em perigo, esquece, né? O lado mais bonzinho, evoluído, nada, é só primitivo ainda. Mas a mente primitiva que você comentou. Exato, que a gente chama aqui de inconsciente, subconsciente. Tem a ver com a mente reptiliana que a gente herdou dessa Tem as evolução, quebras lá, mas eu não vou muito por essa vertente, tá? A gente quebra mais em consciente e subconsciente. E tem uma parte inconsciente que é mais, tipo, batimento cardíaco, respiração, coisas que a gente precisa ali para sobreviver, mas a gente nem entra mais... Para explicar a hipnose, para explicar a hipnoterapia, a gente não entra nisso. Então, a gente falaria só consciente e subconsciente. E essa parte de 6 milhões de anos, que é essa parte
que você trouxe muito bem, a principal função dela é fazer a gente sobreviver. Ponto. Né? Não como o Júnior, não como o Lucas, não como o Henrique, sobreviver tempo suficiente para procriar e levar a espécie adiante. Essa é a principal função da nossa mente subconsciente, e ela vai fazer isso, vai fazer com que isso aconteça. Ela não está nem aí se você está feliz, se você está triste, se você está cumprindo a sua missão de vida. Não, ela quer que você sobreviva, ponto. E esse exemplo que o Lucas trouxe é perfeito. Né? Eu não gosto de filme de zumbi, mas eu gosto de ver essa parte, né? De como as pessoas reagem quando está tudo pegando fogo. Aquele filme Ensaio sobre a Cegueira, que veio do livro. Né? O filme eu acho fantástico por causa disso. Vira um bando de selvagens. Justamente por causa da sobrevivência. E pegando, de novo, né, o subconsciente, ele vai fazer a gente sobreviver. E entre consciente e subconsciente, eu tenho uma mente aqui de 300 mil anos e uma parte de 6 milhões. Quem que vocês chutariam que manda na gente? Mais velha ou mais nova? Mais velha. Mais velha. Justamente porque ela sabe sobreviver. Então, é ela que manda na gente, o consciente acha que manda. Ele vai justificar as ordens do subconsciente. E até pegando um pouco esse gancho, né, na parte terapêutica da hipnose, que daqui a pouquinho você explica melhor, muitos problemas que nós temos emocionais ou problemas psicoemocionais, eles vêm por conta desse tipo de funcionamento. Né? Às vezes na infância a gente teve algum trauma, nossa mente reagiu de uma forma para nos proteger, depois a gente cresceu e ela manteve. Né? Então o que é antigo prevalece ao que é recente. Então ela mantém os comportamentos lá de trás, porque funcionou em algum momento, só que a gente continua repetindo, só que vai passando o tempo, aquilo já não funciona mais, ou traz um custo alto, né? E aí a terapia, a hipnose e outras, né, vão ajudando a pessoa a entender um novo significado, entender uma nova forma de agir, né? Perfeito. Eu costumo falar, o que acontece na infância não fica na infância, né? A gente traz isso como base emocional. Então, se houve uma aprendizagem lá na infância, algo que a minha mente, numa percepção infantil, e aí que entra o X da questão, eu sei que eu não preciso ter medo do escuro, mas eu, quando criança, tinha medo do escuro. É uma percepção infantil, que aquilo era perigoso. Então, ela gera ali uma automação, ela começa ali um processo, uma demanda emocional, uma aprendizagem emocional, que determinada coisa, vou usar o escuro, né? Que o escuro é perigoso, que o escuro gera medo. E aí eu aprendo que, entre aspas, eu tenho que sentir medo por algum motivo. Né? Eu estou inseguro, eu não tenho uma segurança. Porque o medo gera essa insegurança. Na hora que eu cresço, isso geralmente, essas aprendizagens emocionais, desde a barriga da mãe até 6, 7 anos, que a gente está aprendendo a nossa base emocional. Hoje, para mim como adulto, não tem sentido eu ter medo do escuro, eu me sentir inseguro no escuro. Mas minha mente aprendeu que eu preciso me sentir inseguro, porque ela aprendeu dessa forma, que eu tenho, que a todo momento eu estou inseguro. Que ali tem um risco, ou tem um bicho-papão, tem alguma coisa que foi contada. Exato, também, né? Mas nessa aprendizagem, aí a gente já falando da emoção, não do porquê. Existe um medo que precisa vir à tona. Só que hoje, eu sei que bicho-papão não existe. Então, minha mente ela vai justificar outras maneiras daquilo vir à tona. Então, eu tenho medo, tenho uma fobia de cachorro, ou tenho uma ansiedade no trabalho, por exemplo. A ansiedade geralmente está ligada com medo. E aquilo que estimula. Então, justifica aquilo existir, justifica aquilo que minha mente aprendeu que preciso sentir, mas ela justifica de uma forma diferente, como uma ansiedade, uma síndrome do pânico. É onde traz um custo elevado para isso, né? E a nossa mente ela não faz isso para ferrar com a nossa vida, porque ela aprendeu que eu tinha que sentir aquele medo, né, que ela tinha que me proteger, e a ansiedade e síndrome do pânico são formas que a minha mente se adaptou para me proteger. Porque a ansiedade é um processo de luta, fuga ou congelamento, é um processo primitivo, né? Então, eu estou me preparando aqui, eu estou lá na selva, eu sei que em determinado lugar tem um monte de... Em outro momento que eu passei com o meu grupo lá, veio alguns leões e mataram metade do meu grupo, eu vou ter que passar lá de novo, eu já fico ansioso, já fico preparado, né? Já sinto Tem todas aquelas alerta sensações. Alerta total, que hoje a gente chama de ansiedade, a gente vai dar um nome para aquilo. Eu passei lá, aquilo passa, tá tudo bem. Só que a mente, da mesma forma que a gente começa a dirigir, é difícil, eu preciso pensar em muita coisa, trocar de marcha e olhar no espelho, em algum momento aquilo fica automático. De tanto sentir determinadas emoções, ela também automatiza. Então fala, opa, peraí, tá sentindo muito medo, vou gerar aqui um processo automático para proteger essa pessoa do medo, que a gente pode chamar de ansiedade. Então, se minha mente subconsciente percebe qualquer coisa aqui que vai me gerar medo,
antes mesmo de eu sentir o medo, ela já está me protegendo de forma automática, gerando uma ansiedade, por exemplo. Né? E não importa o nome que a gente dá, se é ansiedade, depressão, compulsão, existe um processo que foi automatizado e ela vai gerar algo para me proteger. E esse algo é o que gera disfunção na nossa vida em algum momento, como o Lucas falou. E aí que entra a terapia. Fala, pô, isso aqui está me protegendo, mas está me fazendo mais mal do que bem. O meu ganho está menor do que o meu prejuízo. Aí sim é o processo, aí sim que a gente vai procurar terapia. Enquanto isso não está maior, o prejuízo está maior que o ganho, eu fico naquele padrão e está tudo bem, e vou levando. Conta pra gente as áreas que a hipnose pode atuar. Cara, infinitamente. Não infinitamente, mas tem muitas áreas. Se a gente pegar, assim, terapia, né, processos terapêuticos. Então, não importa o nome que a gente dá pro problema, pro sintoma. A gente nominaliza ansiedade, depressão, compulsão, disfunção, alergia, fibromialgia. Poderia falar inúmeras questões aqui. Mas como saber se a hipnoterapia pode ajudar a pessoa? Aquilo que a pessoa me traz gera um sofrimento nela? A ansiedade me gera um sofrimento? Não, eu estou ansioso, mas ok. Sim, essa ansiedade me gera porque atrapalha a minha vida e tal. Se gera uma ansiedade, existe uma emoção associada àquilo, existe uma aprendizagem emocional. Tem uma fibromialgia, por exemplo. Aquilo me gera um sofrimento? Sim, porque eu tenho uma dor, vou no médico, não consigo descobrir o que é e fico com aquela dor. Então, existe uma emoção. Quebrei o braço. Né? Aí é outra história. Mas essas questões, e para a hipnoterapia não importa o nome que a gente dá, se gera um sofrimento, a gente consegue trabalhar. Isso no processo de terapia. E a gente tem outras ferramentas. Né? Eu tenho um projeto que tá para entrar em 2, 3 meses, eu quero colocar ele no ar, assim, colocar ele para funcionar, que é para trabalhar com atletas. Então, a gente trabalha questões de crenças, questões que a hipnoterapia vai trabalhar, né, de confiança. Às vezes a pessoa não tem confiança, mas ela não tem porque existe uma demanda emocional que não deixa ela ter confiança. Então, esse é o processo terapêutico. Mas tem processos, por exemplo, de visualização de futuro, né? De se imaginar naquela situação por várias e várias vezes. Quando a gente está em hipnose, a nossa mente subconsciente, quando eu estou imaginando, ela acredita que aquilo está acontecendo. Para ela, aquilo está acontecendo. Não tem aquela parte consciente que está falando, não, isso é uma imaginação, não é realidade. Aquilo está acontecendo, eu estou tendo uma aprendizagem ali. Então, na hora que eu chego naquele momento que o atleta vai competir, a mente já passou várias e várias vezes, não vai gerar ansiedade. Ela já vai estar automatizado para os movimentos que ele precisa fazer. A gente consegue trabalhar de várias formas também. Hoje as pessoas te procuram mais para quê? Eu trabalho mais com processos terapêuticos mesmo. Né? Eu vou entrar nessa parte para trabalhar com atletas. Mas geralmente algum trauma que elas têm, que elas precisam resolver? O que... Ela vem com, assim, os 3 que eu mais eu fiz uma relação há pouco tempo, né? E eu me assustei com o primeiro, que é dependência emocional. É o que eu mais atendo hoje, dependência emocional. O segundo, ansiedade. E terceiro, depressão. Será que eu preciso para ansiedade, Lu? O que Será? Eu acho que sim. Nossa, o que eu encho Já o sai saco com do a Lucas. consulta marcada aqui. O Lucas dá uns gritos comigo que eu fico até murcho. Mas essa ansiedade incomoda mais você ou incomoda mais o Lucas? Uau, acho que os dois, né? Às vezes. Atrapalha, os dois, atrapalha. Porque acontece muito da pessoa chegar no meu consultório. Por exemplo, eu quero parar de fumar. Vícios também a gente trabalha muito na hipnoterapia. Quero parar de fumar. Aí, tipo, o cara chegou lá, quero parar de fumar. Por que você quer parar de fumar? Porque minha esposa enche o saco. Ou porque meu marido enche o saco. Porque deixa o dente amarelo. Porque eu tô gastando muito dinheiro com isso. Essa pessoa ela não quer parar de fumar. Ela quer que o marido, que a esposa pare de encher o saco. O problema tá no outro, né? Exato. Para ele fumar, tudo Mas bem. na constelação, né? Isso acontece também. A pessoa chega falando, poxa, meu marido faz isso, aquilo, tá, mas o problema não tá nele, tá em você. Você que tem um incômodo com relação àquilo, né? Então vamos tratar você com relação àquilo, né? E essa pessoa é uma pessoa que eu não vou tratar, né? Porque ela não quer mudança, ela não vai estar engajada no processo. Talvez não precise também. Também não precise, lógico. É que se a pessoa tá ali, aí eu falo, então quem precisa é sua esposa, seu marido. É que no caso da ansiedade, acredito que você sofre com isso, Porra, né? Então tem um sofrimento aqui, né? Tomei decisões por conta da ansiedade, depois eu me arrependi mais pra frente. Então, assim, já me prejudicou. Perfeito. É aí que entra. Se aquilo que eu nominalizo como ansiedade ou qualquer outro nome me gera um sofrimento, mesmo que depois que aquilo aconteça, nossa, eu não quero mais sentir isso. É ali que a gente trabalha. Porque a partir do momento que a gente dá vazão para essa emoção,
para essa aprendizagem emocional, a gente vai lá e faz o processo de ressignificação, a minha mente entende que eu não preciso mais sentir aquilo. Se eu não preciso mais sentir aquilo, aquele processo de automação não tem mais sentido. Então, ela não vai procurar motivos para que eu sinta aquilo, para que aquilo venha à tona. E não é que eu nunca mais vou me sentir ansioso na minha vida. Eu não vou ter uma ansiedade disfuncional. Eu tô aqui no programa, eu sei que tá tudo bem, eu sei tudo que eu vou falar, eu sei que é um bate-papo, mas eu fico ansioso. Aquilo me atrapalha, eu gaguejo, eu esqueço que eu vim para falar. Isso me gera um sofrimento. Aí a gente trabalha, mas eu tô aqui antes do programa, fico um pouco ansioso, é normal, é natural, né? Tá me preparando para aquilo. Agora, um lugar que não tem sofrimento é com o nosso apoiador, né, Júnior? Vamos falar do nosso apoiador? Agora falando também de saúde. De saúde, né? Plano de saúde. Fala bastante de saúde aqui, né, Lu? Bastante, né? Como o programa é informativo. Tá aqui, gente, na sua telinha, Xprevent, uma das maiores aí, corretoras de plano de saúde do interior de São Paulo. Isso em 1 ano e meio. 1 ano e meio. Foi E uma por que mega não tem conquista sofrimento lá? Por causa do pós-venda e também atendimento. eles são especialistas em redução de custo. Olha que maravilha. Já viu uma empresa que se preocupa em te ajudar, né? Porque a maioria das empresas, às vezes, só quer para si próprio, né? É difícil. Depois que a venda tá feita, eles não querem mais dor de cabeça. Nem te atende. Mas com a X é diferente, pode ter certeza. Se estiver lá no meio da madrugada, precisar deles, precisar de um atendimento médico de qualidade, liga lá para eles, que eles têm acho que são uns 20 especialistas pelos que falarem. O time de pós-venda é maior que o time de vendas. Né? É basicamente isso. Para você não passar dor de cabeça nenhuma. E também os especialistas, né, Lu, em redução de custo. Você que tem a sua empresa, não está muito feliz com o plano de saúde, está achando caro. Como é que faz, então? Entra lá no... Está aqui, gente, QR Code. Isso. Vai direcionar vocês aí para um link de atendimento. Fala lá com eles sem compromisso algum, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Com certeza. Então, sem sofrimento, sem dor de cabeça, né? E se tiver sofrimento ou dor de cabeça, liga lá para eles. Que eles ajudam a resolver. Vão resolver, pode ter certeza. Não vai ser por conta deles. Não, eles vão ajudar a resolver, isso sim. Vamos voltar aqui. Vamos falar de regressão de vidas passadas. E agora, as pessoas te procuram para isso também? Você já chegou a fazer? É um adepto ou não? Sim, a gente tem a terapia de vidas passadas. A questão você acredita em vidas passadas? Lucas, eu sim, total. Você acredita que a gente tem acesso a essas vidas passadas? Que a gente pode fazer uma regressão e acessar essa vida passada? Então, a terapia de vidas passadas é para você. Tem pessoas que não acreditam em vidas passadas. E aí eu tenho duas explicações, né? Porque já aconteceu de eu fazer o processo, por exemplo, com uma pessoa que era evangélica, uma pessoa evangélica a gente sabe que não acredita em vidas passadas, e essa pessoa não acreditava em vidas passadas, e quando a gente estava lá no processo terapêutico, ela foi para uma vida passada. Na verdade, ela foi para uma cena que não era ela, era uma outra pessoa. E ela falou, nossa, mas está estranho, porque não sou eu, era uma mulher, né? Ela falou, é um homem, eu estou na percepção de um homem, num outro lugar, num outro momento. Para essa pessoa, qual que é a explicação que eu dou? Sua mente criou ali uma metáfora para que você não precisasse encarar o seu trauma, né? Então, ela criou ali uma metáfora para que a gente ressignificasse o que precisava ressignificar. E ok, para mim, dentro do processo terapêutico, não importa se é realmente uma vida passada, se não é, importa a pessoa sair de lá com o objetivo dela. Mas, tem pessoas que acreditam em vidas passadas, mas que a gente não tem acesso. É a mesma explicação, a mente está criando ali uma metáfora. Tem pessoas que acreditam. A hipnose, a hipnoterapia, ela não vai provar realmente é uma vida passada ou não é uma vida passada. Dentro do processo de hipnoterapia, ela vai trazer aquilo que a gente precisa olhar, a gente vai trabalhar, vai ressignificar para que a pessoa saia de lá sem o problema. É esse o nosso objetivo. Então, o hipnólogo acreditar, a crença dele é a parte do resultado que isso vai trazer para a pessoa. Pelo menos deveria ser. Eu falando por mim, no meu caso, minha crença, eu não coloco a minha crença. Eu não vou falar, Júnior, é uma vida passada e esse problema seu só vai ser... Não, eu sou contra isso. Eu deixo o subconsciente trazer aquilo que precisa ser visto. Se é realmente uma vida passada, se é uma metáfora, para mim não importa. Mas a gente tem processos... assim, dentro da hipnose, a gente está trabalhando com sugestão. Então, se eu dou uma sugestão subconsciente, eu quero que você leve essa pessoa para uma vida passada, e a pessoa já acredita, vai acontecer alguma coisa. Se realmente é uma vida passada ou não é, não tem como a gente provar. Né? Tem estudos que já fizeram algumas análises disso, que trouxeram informações que realmente batiam. Agora, volta naquela pseudociência, né? Tem como a gente provar isso? Cientificamente? Quem sabe um dia a gente consiga ter umas ferramentas que a gente, né, com a nossa atual
ciência, medicina, a gente não consegue provar muita coisa. Sim. Mas no futuro... Eu já tive algumas experiências comigo, que eu fiz um curso que era basicamente, trabalhava regressão de vidas passadas, e eu passei pelo processo. É estranho você se ver num outro mundo, numa outra realidade, num outro corpo. A sensação, assim, tudo é muito forte. Isso você disse, é a imaginação que vai... Você visualiza isso dentro da sua cabeça. Isso, é como se eu estivesse lembrando de algo, mas algo que conscientemente eu não lembro que aquilo aconteceu, porque não era eu. Fazendo o papel do advogado do diabo, isso não pode ser uma sugestão? Sim, total. É isso que eu falei. Pode ser ali... a gente trabalha com sugestão. Então, se eu falo, eu quero que essa pessoa vá para uma outra vida em outro planeta, aquilo vai acontecer. Mas daí, acho que os Contanto- detalhes, né? Os detalhes vão ser cruciais. É que, na minha experiência, tinha detalhes ali que eu não tinha passado na minha vida, assim. De lugares, de coisas que aconteceram. Eu não peguei experiências que eu tive e mudei ali, trouxe. Foi uma coisa bem diferente, por isso que foi bem Por exemplo, estranho. uma pessoa que está experienciando isso, como é que ela vai descrever roupas da época se ela não sabe? Não, eu Às vezes ela pode dar uma questionei, riqueza de detalhe. justamente nesse sentido, mas até para que a gente possa pôr esse Sim, contraponto, porque, por exemplo, desde que a gente estava dentro da barriga da nossa mãe, como você bem falou, a gente está absorvendo informações. Depois que a gente nasce, inclusive, para aqueles que têm a condição de enxergar assim como nós, né? Temos aqueles que não têm a deficiência visual, né? Mas a gente é bombardeado de imagens, né? Principalmente imagens de filmes, de séries, livros que a gente imagina, histórias que nos foram contadas. E acredito eu que dentro de um processo, isso também pode vir à tona ilustrando memórias. Sim. Então eu posso ilustrar roupas, eu posso ilustrar lugares, seres, através de memórias que eu nem lembrava que tinha, mas aquilo já estava embutido por sugestão não direta, mas do meio no meu subconsciente, ou não. Sim, total. E mesmo porque muitas das aprendizagens que a gente tem é inconsciente, é subconsciente. Eu tô aprendendo e não tô nem percebendo aquela informação. Na infância ainda. Né? Meus pais estão brigando ali, eu tô aqui brincando, mas meu subconsciente está processando tudo que está acontecendo ali. E eu trago isso para minha vida hoje, sem saber. E isso pode causar um problema na minha vida e eu nem sei do que se trata, nem lembro que aquilo aconteceu. E trazendo para o contexto ali de vidas passadas, essas experiências, e como você falou, a gente está trabalhando com sugestão. Então, se eu falo, vai para outro planeta, vai para uma vida passada, e a pessoa está disposta, a pessoa está aberta, aquilo acontece. O exemplo que eu dei de uma pessoa evangélica, aquilo não vai acontecer. Né? A não ser que seja um processo ali em que a gente está fazendo uma outra coisa e acontece, como o exemplo que eu dei. Mas se eu pegar uma pessoa que não acredita em vidas passadas e der essa sugestão, automaticamente o subconsciente bloqueia. Porque não faz sentido, é incongruente. E aquilo não acontece, ela não vai estar aberta para aquilo acontecer, para aquela sugestão entrar. E para enfatizar a questão da sugestão direta e como isso é impactante e perigoso também, dependendo como você usa. A gente já viu isso em curso, né? Levantar essa hipótese. A pessoa está lá, uma regressão de vida atual, vamos falar assim. E eu pergunto para uma mulher, o que está acontecendo? Eu estou com 3 anos e meu tio está aqui na sala. Se eu falar, seu tio está te tocando, automaticamente eu estou criando uma cena de abuso ali. E não aconteceu, só que eu dei a sugestão e a pessoa, ele está tocando, e aí criou uma cena. E tem muitas pessoas que crescem com essa verdade, né? De situações que não aconteceram com o fato, mas o registro da sensação ou da sugestão, né? Na brincadeira. Isso. Já vi muitos casos, assim, de pessoas que cresceram com a dor do abuso e depois foi evidenciado que o ato em si não aconteceu. Eu tô tratando isso de uma forma diferente ainda. Existe esse caso, mas o caso a pessoa ela só me relatou aqui, né, num processo de regressão, que estava com o tio. Uhum. E eu, que tô você guiando a como pessoa... hipnólogo que embutiu. Exato, eu faço essa pergunta. Tá ferrando a vida da pessoa, hein? Estou ferrando a vida da pessoa, exatamente. Não é possível ferrar a vida das pessoas. É possível, porque a pessoa vai criar uma cena de abuso. E esse caso que você falou, acontece muito porque a questão não é o que está acontecendo, é o que foi percebido daquilo que está acontecendo. Um exemplo muito clássico, a criança acordar sozinha no berço. Para a criança, nesses exemplos que eu trago, eu já tive muito isso, principalmente em casos de ansiedade, para a criança gera um medo muito grande, porque ela não entende. A criança assim, de meses, toda vez que ela acorda, ela está se sentindo bem, está se sentindo acolhida, entende um pouquinho do que está acontecendo.
De repente ela acorda, tá num lugar escuro. Cadê as pessoas que cuidam de mim, né? Ela não tem essa percepção que ela tá segura, gera um medo muito grande. E o adulto, agora vendo isso de fora, com a percepção de adulto, passando por esse processo, entende que tá tudo bem, né? E aí que entra o processo de ressignificação. Você vê que então, se o profissional não for sério, né? Ético, Ética, né? A gente tá falando de Tá ética. ferrado, né? Tem que ter Ou se não muita souber o que ética tá fazendo também. Que tem muito, né? Até um tempo atrás eu te mandei aquele filme da Netflix, né? IP, alguma coisa lá que fala do hipnólogo, que ele leva ao Hipnótica, acho. que ele leva ao extremo isso, né? Mas que é um cara sem vergonha que ferra com a vida da mulher, né? Falando nisso, tem alguma órgão regulador, por exemplo, pra separar o mau hipnólogo do bom hipnólogo? Não tem. Não existe. Não Isso tem é ainda. É bom e é ruim, né? Porque quando tem isso, acabam ferrando mais do que ajudando. Mas não tem. O que tem são escolas. Também, por mais que a escola seja boa, vai depender muito do profissional. Se a escola for ruim também, o profissional for bom, ele vai procurar outras escolas, ele vai procurar se desenvolver. Daí, em qualquer área, na verdade. Cara, Exato, médico, qualquer área né? vão ter bons e maus profissionais. Eu falo sempre que o que regula é o mercado, né? Se você é um mau profissional, você vai ficar para trás, né? Exatamente, exatamente. E falando de filme, né? A gente vê muita porcaria em filme. É muita ficção. Vamos falar então de mito. Vamos lá. Mito e verdade. Bora. Mitos, vamos lá. Vamos falando Começa aí. então. Qual que você pensa aí, Lu? Que vem na sua cabeça? Primeiro mito que falam da hipnose. Ah. Do estado de consciência. Que Que a pessoa perde a consciência, né? Que é o Não se que lembra. fala, né? A pessoa tá na hipnose, ela fica fora de si, ela perde a consciência. Isso não existe também, porque a hipnose é um processo de comunicação. Eu gosto de falar, eu já falei ali que hipnose é um processo natural da nossa mente, né? A gente entra em hipnose em vários momentos. Quando eu tô ali numa hipnose induzida, então tem uma pessoa me guiando naquele processo de hipnose. É o exemplo que eu dou, o meu papel é ser o GPS do carro da pessoa. A pessoa tá dirigindo, ela só tá seguindo as minhas instruções. Ela não vai fazer nada que ela não quer, ela não vai perder o controle, isso não existe. Muito menos perder a consciência. Porque se eu estou dizendo que é um processo em que ela vai seguir as minhas instruções, se ela ficar inconsciente, ela não vai me ouvir mais. Se ela dormir, ela não vai me ouvir mais. Então, como que ela vai seguir a instrução? Então, não existe a pessoa ficar inconsciente, porque se ela ficar inconsciente, acabou a hipnose. Porque eu não vou conseguir guiar ela mais. Mesmo que eu dê uma sugestão, se ela está inconsciente, como que ela vai aceitar a sugestão? Não faz sentido, né? O que a gente vê é da pessoa ficar nesse estado aqui, né? De olho fechado, ela está dormindo, ela está inconsciente. Não. Hipnose é um processo imaginativo. Se eu vou imaginar de olhos fechados, imaginar relaxado, eu tiro todos os estímulos externos. Tiro não, né? Eu diminuo esses estímulos externos. Então é mais fácil me concentrar nesse processo imaginativo de olho fechado e relaxado. Mas eu não estou inconsciente em nenhum momento. Um outro mito, por exemplo, que a gente estava brincando antes aqui no bastidor de revelar, né, o nome da pessoa. Vai sobrar para alguém. Que o diretor é apaixonado, né? Tava muito quieto. E tem uma câmera escondida, inclusive do SBT, do programa Silvio Santos, onde o cenário é montado com um hipnólogo, o marido na cadeira e a esposa que fica do lado acompanhando. E aí o hipnólogo ele vai fazendo perguntas e é óbvio que ele é combinado para sacanear a esposa, mas ele fala o nome de mulheres, ele fala o que ele fez com as mulheres, enfim. É possível extrair informações verdadeiras? Vamos pensar num extremo maior, né? Um caso de polícia. Matou ou não matou? Né? Mentiu ou não mentiu? Dá para fazer isso na hipnose? É extremamente relativo. Como é que chama do Harry Potter, aquele negocinho? O que faz? Ler a mente? Não, da verdade, que põe na... Veritaserum. Veritaserum, isso, falar a verdade. Dá pra fazer com a hipnose ou não? Dá e não dá. Se a pessoa ela quer responder aquela pergunta, ela vai responder. Da mesma forma que a gente está aqui. Se ela não quer responder, se ela não quer falar um segredo, se ela não quer falar a senha do banco, se ela não quer falar a senha das redes sociais dela, ela não vai falar. Isso não acontece. Não existe controle de mente na hipnose. Se a pessoa está seguindo as minhas instruções ali, e assim, a gente está falando de um processo onde a pessoa confia naquilo que eu estou fazendo, naquilo que eu estou falando, e a gente vai com o objetivo. Dentro do processo terapêutico, do set terapêutico, eu estou falando para a pessoa ali que eu vou ajudá-la a ver alguma coisa relativa à ansiedade, à depressão. Eu expliquei todo o processo para ela. Se no momento de dar a sugestão eu falo, me dá a senha do seu banco. Levanta e sai correndo, gritando no meio da rua. Naquele momento fica incongruente com aquilo que foi combinado. A pessoa sai da hipnose na hora. O consciente, como eu falei, ele só não está interferindo, mas qualquer coisa diferente que aconteça, ele vai interferir. Opa, peraí, não foi isso que a gente combinou. Aquilo não vai acontecer. Agora, a pessoa,
ela tá com uma culpa muito grande de um crime que ela cometeu e ela entra nesse estado e ela quer resolver aquilo, ela vai falar. Mas não porque ela está em hipnose, porque ela quer falar. Às vezes vai ficar um pouco mais relaxada, mas ela não vai falar nada que ela não queira. Um outro, não sei se é mito ou verdade, né? Mas que a gente vê, por exemplo, a hipnose sendo usada em consultórios de dentista, anestesia para não sentir a dor, né? Da injeção antes de anestesia entrar, ou no próprio Sério? extração de dentes, né? Nunca vi isso. Funciona, não funciona? Funciona totalmente. Nunca viu? Não. Você, em vez de você tomar anestesia? Eu nunca passei pelo processo, mas eu já vi relatos de E pessoas daí não que sente a dor? não sentem a Meu dor. Deus. Tem um estado que chama estado de Isdale, que é um estado de relaxamento profundo. É um médico, acho que era em inglês, e ele foi trabalhar uma época na Índia. E não tinha, nessa época, nada de anestesia. Né? Pouco depois, acho que utilizavam um éter, se eu não me engano, e ele utilizava esse estado, né? Foi nomeado depois por uma outra hipnóloga, esqueci o nome dela, mas ele colocava a pessoa num estado de profundo relaxamento, que hoje é chamado de estado de Isdale, e ele, nessa época, tinha um... Ai, eu não lembro... Nossa, minha memória não foi bem preparado. Onde o saco escrotal, ele inchava de água. Não lembro o nome dessa doença, e era muito comum. E ele fazia cirurgia nessas pessoas nesse estado. Até de números, assim, na Inglaterra, onde era o centro ali da medicina na época, em torno de 80% das pessoas que passavam por cirurgia morriam. Lá com ele era 10% que morria. E ele estava na Índia, em lugar completamente diferente ali dos recursos que ele tinha. Através disso ele conseguia. Hoje, vocês falaram no começo de TV, né, que aparecia hipnólogo. Geralmente era o Fábio Puentes, bem dormido. Ele que trouxe para o Brasil assim, essa hipnose de entretenimento. Hoje ele trabalha, se eu não me engano, no Hospital das Clínicas. Ele tem um trabalho exclusivo, acho que é mais de 10 anos, com controle de dor. Então ele ensina as pessoas a entrarem em hipnose, né, em auto-hipnose, e controlar a dor. Porque o que é a dor? É uma percepção. Meu sistema aqui... O frio psicológico. Exato. Mas Se você desfoca da sensação, você exato. deixa de dar o valor para ela, né? Que nem quando você bate o dedo, alguma coisa que dói, de repente você muda, não é que para o fenômeno ali, mas você deixa de dar atenção para aquele processo de dor. Tira o né? foco. E a hipnose consegue fazer isso. Consegue, como você trouxe, a questão do dentista. A pessoa entra num estado ali, falando de estado, né? Ela entra ali num relaxamento, num processo em que ela consegue não sentir dor, ela consegue controlar o fluxo sanguíneo para que não saia muito sangue, ela consegue controlar a saliva, para diminuir a saliva. E eu digo ela consegue porque não é a pessoa que está fazendo, ela está seguindo uma instrução. E aquilo acontece, porque a pessoa se permite que aquilo aconteça. E a questão, é mito ou verdade? Pode ficar preso no transe hipnótico? Jamais. Porque não existe um transe. Você acabou de falar que não tem, você não perde a consciência, então não faz nem lógica isso. E também a gente ouve muito a palavra transe. Porque o que é? O transe nada mais é do que um rito. Eu estou inconsciente, eu estou no consciente, eu estou num processo induzido, que eu estou aqui no subconsciente, eu estou em hipnose. É só isso para falar, eu estou saindo daqui para isso. Mas não é algo que eu fico preso, não existe. Eu te fiz essa pergunta fora, né? O que você almoçou hoje? Arroz, feijão, frango. Você consegue Salada. ficar preso nessa lembrança? Consegue ficar Agora? preso? Ah, não. Você Só lembra, se mas você não falar fica agora. preso. Você traz a Só se eu lembrança. ficar lembrando agora. Isso, não existe ficar preso no Sim, transe. sim. A qualquer momento que eu estou em hipnose, eu posso abrir o olho, a qualquer momento eu posso levantar e sair. E vamos demonstrar, então? Vamos? Bora vamos. lá? Com você? Preparado? Nós estamos. Júnior, preparado, Júnior, Henrique? vamos lá. Preparado, nosso diretor? Será? Posso só fazer um comentário Pode, antes? comente. O que a gente vai fazer aqui, eu já fiz algumas explicações pro Júnior antes, né? A gente já fez alguns exercícios para treinar a mente ali, para seguir instrução, porque a hipnose nada mais é do que seguir instruções. Então, não é com qualquer pessoa que eu vou chegar na rua e aquilo vai acontecer, né? Dessa forma. Então, a gente faz alguns exercícios. Se a gente for, por exemplo, para São Paulo, geralmente, domingo de manhã, ali no MASP, tem várias pessoas fazendo hipnose.
Então tem uma explicação ali antes para que a pessoa saiba o que ela tem que fazer, porque não sou eu que faço. É a pessoa que faz. É a pessoa que segue a instrução se ela quiser. E acontece não porque eu tenho um poder sobrenatural, porque eu tenho... Não, eu estou dando direcionamento para a pessoa e aquilo está acontecendo. Consegue fazer primeiro aqueles mais simples? Com os Nós dois dois? aqui, depois aí a gente muda de lugar? Ou já prefere mudar de lugar? Vocês que mandam, podemos Vamos fazer. fazer nós Vamos dois fazer os então? dois, Senão o então. Júnior vai ficar bravo comigo. É isso aí. Tá, a gente vai fazer sentado? Pode ser, por causa do som. Beleza, beleza. Então vamos fazer um diferente do que a gente fez, Tá bom. para ficar mais legal. O som tá legal aqui? Tá legal aí, diretor? Tá. Eu vou pedir para daqui a pouco vocês fecharem a mão aqui, dessa forma, né? E a gente vai fazer esse movimento aqui, tá? Daqui a pouco. E aí eu vou pedir para vocês se concentrarem em um ponto. Em algum momento eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. E como a gente fez da outra vez, eu vou pedir para vocês imaginarem algumas coisas. E vocês só imaginam com o máximo de detalhe que vocês puderem. Quem estiver assistindo também, se quiser fazer, tiver num lugar... Fazer junto então? Dá para fazer junto. Quiser fazer lógico, num lugar tranquilo, sem estar dirigindo, por favor, né? Que acho que não vai rolar. Vamos lá? Então, Não vai precisar da nossa voz, né? Você que vai conduzir aí, né? Isso, é o que eu vou Então, conduzir. beleza. Pode tirar o de vocês aí. Então, eu vou pedir para vocês travarem os dedos assim. Joga os dedos para frente. Se concentra num ponto. Escolhe um dedo, se concentra nesse dedo. Começa a olhar para esse ponto. Muito bem. E agora fecha os olhos e só imagina o que eu estiver falando. Imagina agora que está sendo despejada uma cola entre os seus dedos, em cima da sua mão, e essa cola vai entrando por cada vão desse dedo. E essa cola é uma cola muito poderosa, é uma cola que é capaz de grudar a sua mão dessa forma, grudar a ponto de não deixar vocês desgrudarem. Imagina essa cola entrando cada vez mais, e daqui a pouco eu vou fazer uma contagem de 1 até 5, e no 5 essa cola vai estar totalmente seca. E ela vai ser capaz de grudar a sua mão dessa forma. 1, vai imaginando essa cola ficando cada vez mais seca. Vai imaginando talvez a temperatura dessa cola entrando em cada vão do seu dedo. 2, agora vai imaginando que cada mão é como se fosse um ímã. E um ímã polo positivo, um polo negativo, como se ela estivesse se atraindo cada vez mais. 3, e vai imaginando agora que os seus 2 braços é como se fosse uma peça só. 4, e agora vai imaginando como se eu estivesse colocando uma fita adesiva, prendendo esses dedos cada vez mais. E imagina que eu estou apertando essa fita adesiva agora, cada vez mais. E a cola vai ficando ainda mais seca. Estica o braço, vai ficar ainda mais seca. E 5, ficando ainda mais seca. Tenta descolar e não consegue. Quanto mais tenta, mais grudado fica. Estica o braço, fica ainda mais grudado. Ainda mais grudado. Abre os olhos e fica ainda mais grudado. Tenta descolar e fica ainda mais colado. E eu vou estalar o dedo. Na hora que eu estalar o dedo, a cola vai embora. Em 3, 2, 1. Agora. Gruda mesmo, hein? Esse é um processo... esse é um processo mais simples, né? Mas ele só acontece... Não, que se for da cola, esse é o segundo que a gente fez da cola, né? Mas eu tenho uma experiência infantil com cola na mão. Acho que isso fortalece ainda mais. Que quando era pequeno, trauma. com a minha prima, a gente pegou cola. Não lembro cola do que era, mas era uma cola que grudava. Realmente, mãozinha com mãozinha. Então, na hora que você fala para pensar, me vem essa imagem da cola grudando na mão. E faz muito sentido isso, porque toda a minha imaginação vai usar como referência as coisas que já aconteceram comigo. Eu fiz uma vez com um amigo meu e ele colou muito a mão. E depois ele foi me contar exatamente algo parecido, que ele trabalhava numa empresa de madeira, né? E eles tinham uma cola lá que ele sabia que quando colava aquilo não descolava. Aquela cola de sapateiro que não sai por nada. Não era uma cola, sei lá que cola que era, mas ele falou que a cola, quando cola, jamais descola, era muito forte. Ele imaginou aquela cola, então não descolava mesmo. E a namorada dele estava junto na hora que ela fez assim, porque ela imaginou aquela cola tenaz. Sim. Não vai falar a qualidade da cola. Não, pode falar. Vou falar, Tô brincando. Tenaz, paga os caras aí. É isso. E aí, Pix. tipo, ela soltou. Porque pra mente dela não fazia sentido, como eu não especifiquei a cola, pra ela não fazia sentido Por isso que vai aquela muito da cola. pessoa, né? Exato, é a referência dela. E vocês perceberam que eu coloco vários elementos. Eu coloco a cola, eu coloco o ímã, eu coloco a fita, justamente por isso, porque pode ser que para uma pessoa
A cola não faz sentido, Pra mas ficar o bem ímã preso. faz, mas a fita faz, mas imaginar uma peça só faz. A gente vai utilizando ali as referências da própria pessoa para que aquilo aconteça. E para a pessoa ter uma experiência mais legal também. Isso para questões motivacionais é maravilhoso, né? Porque você vê o poder da sua mente. Aí a gente entra no poder, né? O quanto a nossa mente é poderosa. O quanto uma sugestão direta é poderosa, seja para nos beneficiar ou para nos atrapalhar. Então, na hora que eu venho aqui e falo, cara, você é foda, você é um cara legal, você é lindo, você é... A partir do momento que eu aceito isso, eu olho no espelho e começo a ver isso. Ou eu falo, nossa, você é feio, você é isso, você não vale nada, você é burro. E eu aceito isso, na hora que eu olho no espelho eu vejo isso. E qual que é o problema? Quanto dessas coisas a gente ouve na infância? E aí gera-se ali uma crença. E na hora que eu olho no espelho, eu não estou vendo quem realmente eu sou. Estou vendo aquilo que falaram de mim, aquilo que aconteceu comigo. Poderoso o negócio. Você viu? hein, Lu? Bora lá agora, Júnior? Vamos. Trocar de lugar, então? Vamos. Então você fica onde que ele vai ficar? Aqui ou aqui? Acho que melhor no seu lugar. Aqui, tá bom. Isso, então vou eu fazer vou a ali, a você dança vem das aqui. cadeiras. Liga a musiquinha O aí, Lucas dança vai das ficar só cadeiras. olhando, fugiu dessa. Isso. A próxima vez que você voltar, Henrique, vai ser ele, a cobaia. Então bora lá, então. Cadeiras trocadas. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Isso, ó. Henrique preparado com o microfone. O Júnior não vai precisar, certo? Eu coloco um pouco perto. Coloca mais pertinho, então, aí, né? Então deixa eu ajustando. Vai se arrumando que eu ajusto o Dá Mickey. pra ouvir o meu áudio daqui? Como que tá? Posso pegar ele aqui, colocar no colo? Aqui é ao vivo, gente. bom. Quem sabe faz ao vivo. Júnior, a gente vai fazer um processo que é diferente do que a gente fez. O processo que a gente fez antes era um processo um pouquinho mais lento, um pouquinho que eu vou fazendo alguns testes. Aqui a gente vai fazer um processo que chama indução instantânea, que é um processo que você vai conseguir aprofundar muito rápido, muito forte e voltar para aquele estado de relaxamento que você alcançou naquele momento. Tá tranquilo o áudio aqui? Tá legal. Então, Júnior, eu vou pedir para você colocar a sua mão inteira aqui, sua mão direita. Aqui? Isso, o dedão também. Isso. E daqui a pouco eu vou pedir para você começar a pressionar minha mão para baixo. Tá dando para ver? Tá certinho, isso aí. E eu vou pedir para você começar a pressionar sua mão para baixo, né? E aí vou pedir para você pressionar. Em algum momento eu vou tirar a minha mão. E na hora que eu tirar a minha mão, você fecha os olhos e volta para aquele estado de hipnose bem profundo que você estava naquele outro momento, tá bom? Então eu vou pedir para você começar a pressionar a minha mão. Vai pressionando. Pode botar força. Mais. Daqui a pouco eu vou falar durma e você volta para aquele estado. Então vai, pressiona mais. Nossa, bota mais força aí. Bota mais força e durma. Isso, vai aprofundando cada vez mais. 5. Vai aprofundando ainda mais. 4. Voltando para aquele estado. 3, 2, 1. Muito bem. E a partir de agora, Júnior, tudo que eu falo vira verdade absoluta. Não porque eu quero, mas porque você pode, porque sua mente é maravilhosa. Tudo que eu falo a partir de agora vira verdade absoluta, não porque eu quero, mas porque você pode, porque sua mente é maravilhosa. Muito bem. Júnior, eu vou tocar no seu ombro. Na hora que eu tocar no seu ombro, eu vou pedir para você se imaginar numa sala de aula em 3, 2, 1. Agora. Consegue se imaginar numa sala de aula? Eu vou pedir para você se deslocar até o quadro. E no quadro, eu vou pedir para você escrever seu nome. Me avisa a hora que você terminar de escrever seu nome ali no quadro. Muito bem. Você vai perceber que aí do lado tem um apagador. Pega esse apagador e vai apagando o seu nome. Até não sobrar mais nada, como se seu nome estivesse sumindo, indo embora. Você vai perceber que conforme você vai apagando, seu nome vai sumindo, vai indo embora. Só me avisa a hora que você terminar de apagar, até o seu nome sumir. Muito bem. E ainda, nesse quadro, não sei qual é a cor desse quadro, mas imagina uma tinta caindo nesse quadro. E seu nome vai sumindo, vai indo embora, e ele some.
Quanto mais você tenta lembrar ele, simplesmente ele não vem, ele vai embora. Como se estivesse por trás de toda essa tinta. Em 3, 2, 1, abrindo os olhos. Tudo bem, Júnior? Como que é a sensação de aprofundar dessa forma? Eu fico meio pesado. Qual que é o nome dele? Lucas. E do diretor? Diretor Ayan Alok. E meu nome? Eric. Henrique! Ó, já esqueci Henrique. o nome do E entrevistado, o seu? gente. Não sei. E o seu nome? Quanto mais você tenta lembrar, mais difícil fica. Como que é seu nome? Qual que é seu nome, Júnior? Júnior, você falou. Você estragou. Não, estraguei não. Deu uma forcinha pra ele. Demorou pra pensar ainda, hein? Então, olha aqui pra minha mão. 3, 2, 1, durma e aprofunda cada vez mais. 3, vai aprofundando ainda mais. 2, 1. E voltando lá para aquela sala de aula, você vai ver que o nome que o Lucas falou tá lá na lousa. Consegue ver o nome lá na lousa? Vai lá e apaga de novo. Muito bem, vai apagando. Muito bem. E agora, nessa lousa, você vai ver que tem ali um outro pincel. Você vai escrever o seu nome, que é Jair. Sempre foi Jair seu nome. E é um nome que você gosta muito, que tem muito significado para você. E qualquer pessoa que fale que seu nome não é Jair, você fica até irritado. Porque seu nome é Jair, sempre foi. Uma pessoa muito especial deu esse nome para você. E esse nome você escreve na lousa. E esse sempre foi seu nome. Toda vez que você lembrar do seu nome, é esse o seu nome, Jair. 3, 2, 1, abrindo os olhos. Tudo bem? Qual que é meu nome? Henrique. Ah, agora sim. Acertou. E o dele? Lucas. Você tem quantos anos? 33. Qual que é o seu nome? Chu. Quanto mais você tenta lembrar, o outro nome que vem. Vai ficando cada vez mais difícil. Jair. Como? Jair. Certeza? Jair. Não era outro nome? Parece que era outro, né? O Lucas falou outro nome da outra vez. Jair com Xota. E eu vou tocar na sua testa e o seu nome real vem em 3, 2, 1 agora. Qual que é o seu nome? Júnior. Muito bem, Júnior. Então, Júnior, eu vou fazer uma contagem de 1 até 3. No 3 eu vou falar durma, você volta para aquele estado ainda mais profundo em 1, 2, 3. Agora durma, vai aprofundando cada vez mais. 5, aprofundando ainda mais. 4, 3, 2, 1. Muito bem. Vai aprofundando ainda mais. Eu toco no seu ombro, você volta para aquela sala de aula em 3, 2, 1. Agora. Muito bem. E lá naquela lousa que estava seu nome, vai lá, apaga tudo que está na lousa. E eu vou pedir para você escrever agora na lousa os números de 0 até 9. Escreve lá de 0 até 9, só me avisa a hora que você terminar de escrever esses números. Muito bem. Tem um número ali entre o 6 e o 8, e esse número ele simplesmente não existe, ele está errado ali. Vai lá e apaga esse número que está entre o 6 e o 8. Apaga ele, porque você sabe que os únicos números que existem é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, por aí vai. Só esses números que estão certos, só esses números que existem, e não existe nenhum número entre o 6 e o 8, porque os únicos números que existem são, começando do 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, e por aí vai. São os únicos números que existem. 3, 2, 1, abrindo os olhos, tudo bem? Você não esqueceu meu nome de novo, né? Como que é o seu nome? Não erro mais. Júnior. Só errou 2 vezes, né? Como que é o seu nome? Júnior. Muito bem. Júnior, quantos dedos você tem na mão? 10. Certeza? Vamos contar? Conta comigo aqui. 0. É? Vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Quantos dedos você tem? 10. Vamos contar daqui pra lá agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Tem alguma coisa errada. Nasceu um aqui. Nasceu um a mais. Esquece os números. Você gosta de fábulas infantis? Sim, Tem a Branca de Neve. sim. Quantos anões ela tem que acompanham ela? Tem uns... E agora? É menos que 10.
Uns 5, 6. Você não lembra das fábulas infantis, Eu então? lembro, mas eu não lembro quantos exatamente tem. Porque é são- uma coisa que não é muito fresca. São alguns. Hoje é sexta-feira? Que dia que a gente tá Sexta-feira. gravando isso? Sexta. Quantos dias na semana a gente tem? 6? Não. Vamos contar. Segunda, Segunda, então é 1. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 8. 8? 8 dias na semana? Que é segunda, terça, quarta, Não, quinta. não tá certo. Alguma pergunta, Lucas? Para ajudar nosso amigo aqui? Perguntas? E agora, hein? Não vou estragar a brincadeira de novo, vai lá. Verdade. Perigoso. Perigoso. Matemática simples. Ó lá, hein? Vai me complicar. E agora? 3 mais 3. 6. Acertou. 3 mais 4. 8? Não. 4 mais 4. 4 mais 4, 8. 3 mais 4. Quanto mais tenta lembrar, mais difícil fica. E eu toco nessa testa e o número volta em 3, 2, 1 agora. 3 mais 4. 4, 5, 6, 7. Aê! Pessoal vai achar que eu sou burro. Vou perder meu emprego aqui, poxa. Vamos conferir os dedos para ver se não Vamos tá lá, faltando ver se não nenhum. tem dedo faltando um a mais. 3, 4, 5, 6, 7. Aê! Voltou agora. Quer fazer mais alguma experiência? Faz mais um, vai lá. Então, eu vou fazer uma contagem de 3 até 1. No 1 eu vou falar durma, só no 1. Pode abrir os olhos. Ainda não, calma. Abrir? Só no 1. No 1 você fecha os olhos e volta para aquele estado em 3, 2, 1. Agora, durma. Vai aprofundando cada vez mais. Aprofundando ainda mais. 4, 3, 2, 1. Vai aprofundando cada vez mais. Cada vez mais. Muito bem. Eu vou tocar no seu ombro. A hora que eu tocar no seu ombro, eu vou pedir para você aprofundar um pouquinho mais. E seu subconsciente vai trazer maneiras para você aprofundar ainda mais. 3, 2, 1. Agora. E ele vai te mostrar caminhos que você possa aprofundar ainda mais. Muito bem. Perfeito. Júnior, o Lucas me falou que você gosta muito de café. E eu trouxe lá de Itatiba um café muito especial. Foi considerado um dos cafés mais gostosos do mundo, mais saborosos. Ele tem um cheiro muito marcante, tem um gosto muito... assim, foi o gosto mais perfeito que já foi considerado. E eu trouxe esse café para você. E esse café vai estar na caneca, na sua frente, na caneca do Tudo Talk, na sua frente. E é o café mais gostoso que você já tomou na sua vida. Você vai ver, a cor dele é diferente, ele tem um cheiro muito forte. Talvez você até esteja começando a sentir esse cheiro. Perceba, esse café está na temperatura ideal. Ele não está muito quente, não está muito frio, ele está numa temperatura ideal. E esse café está na sua frente. E na hora que você abrir os olhos, você vai poder ver, vai poder tomar e vai sentir o gosto desse café, vai sentir o cheiro desse café. Em 3, 2, 1. Agora. Aqui? Sente o cheiro, vê o que você acha. Gente, Descreve um pouquinho como que é. é um sabor de um café mais cítrico. Muito bom, diferente. Ótimo, Bom? bom. Muito bem. Gostei do café de Itatiba. Gostou? Recomendo. Preciso experimentar também, então. Eu vou estalar o dedo e você... E vou falar durma e você volta para aquele estado em 3, 2, 1. Agora durma, vai aprofundando cada vez mais. 5, 4, 3, 2, 1. Muito bem. Júnior, em algum momento você falou para mim de uma sensação que você sentiu poucas vezes na sua vida, uma sensação muito positiva. Se eu não me engano, você falou que sentiu 2 vezes só. Eu quero que você se conecte nessa sensação. Talvez no momento que você sentiu aquela sensação positiva, talvez você lembre o que era, mas eu quero que você se concentre não no momento, mas naquela sensação positiva. Eu quero que você sinta. Percebe no seu corpo onde que ela está crescendo. Se conecta com essa sensação. E eu vou pedir para você fechar esse punho. E daqui a pouco eu vou pedir para você começar a apertar esse punho. E você vai perceber que conforme você vai apertando,
essa sensação vai crescendo cada vez mais dentro de você, vai ficando cada vez mais forte. Começa a pressionar esse punho. Vai sentindo essa sensação crescendo, ficando cada vez mais forte, cada vez mais forte. Daqui a pouco eu vou pedir para você soltar. E na hora que você soltar, vai fluir para o seu corpo todo em 3, 2, 1. Agora solta, deixa fluir para cada célula do seu corpo. Sente isso crescendo dentro de você. E daqui a pouco eu vou pedir para você pressionar mais uma vez e essa sensação vai ficar ainda mais forte. Então começa a pressionar mais uma vez. Sente isso crescendo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais e solta e deixa fluir por todo o seu corpo. E a gente vai fazer isso uma terceira vez para ficar ainda mais marcado, para que toda vez que você faça esse movimento, que você queira se conectar com essa sensação, para que isso fique automatizado, fique ancorado nesse gesto. E essa terceira vez vai ser ainda mais forte, como se estivesse acontecendo aquilo. Pressiona mais uma vez, começa a pressionar, sente cada vez mais, sente crescendo ainda mais, ainda mais, ainda mais, solta e deixa fluir. E a partir de agora, toda vez que você fizer esse movimento, você vai automaticamente sentir essa sensação. Júnior, eu vou fazer uma contagem de 1 até 5 agora. Cada número que eu falar, você vai se sentir cada vez melhor, cada vez mais energizado, cada vez mais preparado para continuar com o programa. Toda essa sensação de relaxamento vai ficar tudo para trás. E essa sensação que você trouxe, ancorado na sua mão, você vai sentir cada vez mais forte, cada número que eu falar. Começando a emergir em 1, 2, todo o relaxamento vai ficando para trás. 3, você vai se sentindo cada vez melhor, cada vez mais energizado. 4, sentindo aquela sensação ainda mais forte. E 5, abrindo os olhos, sentindo muito bem. E aí? Adorei. Tudo bem? Principalmente essa última parte. Lembra a parte que você revelou aí várias coisas? Quê? E agora, hein? Vai ficar só nos Isso- cortes, isso só, a hein? gente Na gravação. pode, Ó, hein, só gente? nos cortes, hein? Programa Depois. ao vivo, mas essa parte a Vamos gente trocar de pode. novo aí. Vamos lá. Lu, eu vou ficar aqui, você perdeu o lugar. E o café? Tá ali no chão, a água ali. E o café, tava bom? Pior que tava, viu? Gosto cítrico, você viu? É. Café chique, esse café de Itatiba. Quero saber a marca depois. Mas muito bom, muito E aí, louco. como foi a experiência, Júnior? Pra quem eu nunca... Cuidado pra não deixar... Você tá acostumado a ficar aqui, não dá Calma, as costas é. pro pessoal. É muito doido, porque você... Primeiro é uma leveza, uma sensação de relaxamento muito bom. Que eu não costumo ser relaxado na vida, né? Eu sou bem ansioso. Então foi uma sensação diferente. Primeiro eu começo aí. E aí, das atividades que ele fez, é igual ele falou, você sabe o que tá acontecendo, não é que você tá... Eu tava lá, eu sabia o que tava acontecendo, mas você... Não sei. O nome não vem, né? Não vem O número não o vem. nome... Jair, você viu? Quase saiu lá. Mas mesmo na hora que eu falei, Mas deu no demorou J. pra ele lembrar ainda, né? Então, assim, é doido, é diferente, é bacana. E essa sensação pro final, aí é bom, né? Só sentir 2 vezes essa sensação na vida, tá na hora de sentir mais, né, vida, por favor. Só fechar a mãozinha agora, né? Então, só trazendo um pouquinho da explicação do que foi feito, né? Ali a gente começou com uma indução instantânea. O que é indução? Essa indução a gente chama de quebra de padrão. Então, eu tô aqui apertando uma coisa e, de repente, acontece uma coisa diferente. O que tá acontecendo? Eu tô no consciente e, de repente, eu vou lá pro subconsciente. E aí, nesse momento, o que eu faço? Eu estabilizo, né? Eu imagino, eu falo para você ir relaxando, enfim, vou dando as sugestões ali, e aquilo vai acontecendo porque você tá aberto, você quer ter essa experiência, a gente estabiliza. E aí eu dou o que a gente chama de super sugestão, né? Que é, tudo que eu falo vira verdade absoluta, não porque eu quero, mas porque você pode. E realmente é isso, não é porque eu quero, é porque você se permite. E eu dou essa sugestão, e a partir daí, o que eu falo começa a acontecer. E aí eu falo lá, você vai lá e apaga o nome. A gente está usando processos metafóricos. Eu poderia falar direto, seu nome vai embora. Mas a chance de não funcionar seria maior. Então a gente cria ali uma história que eu estou apagando o nome. Pode ser, como eu fiz da outra vez, na areia da praia, na lousa, eu vou lá e apago como se o nome tivesse indo embora. Eu vou dando essas sugestões. O que está acontecendo? Eu estou trabalhando ali num processo automático. Da mesma forma de dirigir. Então, eu entro no carro, eu só dirijo. Aquilo só acontece. Na hora que eu dou a sugestão, o nome vai embora, e eu falo, abre os olhos, eu tô com aquela sugestão. Qual que é o seu nome? Meu subconsciente fala, não tem nome, o nome foi embora. E o consciente vai justificar. Eu não sei, eu esqueci, foi embora. Né? O número, a mesma coisa.
a gente dá a sugestão. Na hora que eu tô contando, não vem o número, porque meu subconsciente está falando aquela sugestão. O número não existe. Não existe nada entre o 6 e o 8. Como... Entende? E na hora que você falou o nome na primeira vez, já associou, opa, peraí, tem um nome. Aí ficou incongruente ali para ele, e ele trouxe o nome. Tá tudo bem, foi legal para demonstrar isso. A questão da dor que a gente estava falando há pouco, né? A questão das percepções. Eu tô tomando água, mas eu já criei na minha mente ali o gosto. Eu já tomei café na minha vida. Então, eu sei o gosto de café, eu sei o cheiro do café. Na hora que eu tomo a água, em vez de o meu cérebro levar aquilo para aquilo que significa água, para o gosto da água, para a sensação da água, ele leva para o café. A hora por que você causa da falou do sugestão. cheiro do café, eu juro por Deus que eu senti o cheirinho do café chegando. Porque seu subconsciente estava levando, esse é o cheiro do café. E um café ainda mais gostoso deve ser assim. Aí ele cria, porque ele já tem uma referência. Se eu falar, você vai tomar uísque e você nunca tomou uísque, não vai rolar, porque... Você poderia ter transformado água em vinho, por exemplo. Exato. É que eu não sei se ele tomava vinho, né? Eu pensei em fazer algo diferente. Mas dá pra fazer... Sim, sim. Sair do programa bêbado aqui. Pensou? Sem beber. E se eu já senti uma sensação de bêbado, por exemplo, de estar bêbado, e eu dou a sugestão, a pessoa vai... Então vamos voltar lá. Mas que beleza. Deixa ele bêbado de novo. Não, ficar bêbado sem ressaca é a melhor coisa que tem. Vamos ver o Júnior com a reação de bêbado agora. Qualquer sensação que eu já tive, seja frio, calor, gosto, visual, sensação física, emoção, como a gente fez no final ali, que é o presente hipnótico. Então, eu trago um momento em que eu lembro que eu me senti de determinada maneira e eu sinto aquilo de novo. Eu estou seguindo a instrução subconsciente, ele traz aquela sensação. E esse processo de fechar a mão, a gente está ancorando. Então, toda vez que eu apertar a mão, eu estou dando a sugestão, minha mente cria ali um caminho. Toda vez que eu fizer isso, ela leva para aquela sensação. Isso é uma âncora. A explicação de âncora que eu tenho, toda vez que eu sinto cheiro de café, eu lembro da casa da minha avó. Porque toda vez que eu ia na casa da minha avó, era o momento que ela estava fazendo café. Então, ficou associado. É o mesmo processo que a gente fez aí. Então, toda vez que você quiser se conectar com aquela emoção, basta fazer isso. Né? Esse é um processo de âncora. A gente usa isso bastante com atletas. Não sei se vocês já viram atletas que vão começar alguma coisa, faz algum gesto, uma dancinha, sempre faz o mesmo movimento. Ele está ancorando. Aqui ansiedade, aqui potência, aqui confiança. Não é à toa, então, o gesto que eles fazem. Não é mandinga. Olha só. Pode ser, em alguns momentos pode ser, mas muito é disso, né? Desses processos mas mesmo ancorados. que fosse a mandinga, né, ela vai associando Exatamente. e criando a mesma reação, né? Quando eu não faço esse movimento, eu erro o saque. O cara vai fazer toda vez. Se eu não usar essa cueca, meu time perde. Aí o time perde, ele tá usando a cueca, fala, não, mas é porque eu usei a cueca, ela tava dobrada. Ele vai pegar uma justificativa. E você, Lu, já fez alguma hipnose pra alguma coisa? O que eu fiz com o Henrique foi do Dia Feliz, né? Regressão pro Dia Feliz. Pro Dia Feliz, E funcionou muito bem também. Sim, foi interessante. E aí ele faz essa mesma marcação aí, né? No finalzinho. A gente fez, não, a marcação não, né? Foi só o Dia Feliz mesmo, né? Trazer as sensações só. Sim, Mas foi interessante, foi bem bacana. Olha, ele já saiu daqui com um cliente pra tratar a ansiedade. E o que é o processo da regressão pro Dia Feliz, né? Só para falar rapidinho. Nada mais é do que a gente trazer uma lembrança, né? Que a gente tem tudo que aconteceu na nossa vida, se teve um impacto emocional, positivo ou negativo, ele tá mostrando para minha mente que aquilo é importante. Esse é o papel da emoção, né? Me proteger para que eu sobreviva. Então, se gera uma emoção de felicidade, tá falando assim, de alegria ou de tranquilidade, é seguro estar aqui. Ou se gera alguma emoção, entre aspas, negativa, que me gera um desconforto, está falando, se afaste porque é perigoso. Esse é o papel da emoção. Então, toda vez que a gente tem algum impacto emocional, a minha mente pega a percepção do que está acontecendo e armazena. Muitas vezes, fica ali numa biblioteca de memórias que eu não tenho acesso, mas está lá. No processo de regressão para um Dia Feliz, o que a gente faz? A gente traz essa lembrança, a gente não vai para a lembrança, a gente não vai lá para o passado. A gente traz a lembrança igual você trouxe a lembrança do seu almoço. O mesmo processo, só que eu trago uma lembrança que eu não tenho isso consciente. E eu tô revivendo aquele momento. Quando eu tô em hipnose, a imaginação tá potencializada, a emoção tá potencializada. Então, tá tudo potencializado. Tem pessoas, e é bem subjetivo, que falam que quando a gente faz o processo de regressão pro Dia Feliz, ela fala assim, é como se eu estivesse lá. Porque é uma pessoa, às vezes, muito visual. Então, ela traz esse processo visual muito forte. Eu sou muito sinestésico. Quando eu faço os processos de regressão, eu sinto mais o que está acontecendo. Eu sei, mas eu não tenho uma imagem visual clara. Então, é bem subjetivo. E o processo de regressão nada mais é do que trazer uma lembrança, só que
quando a gente está no subconsciente, é tudo potencializado. Emoção, visual, lógico, o seu canal sensorial é potencializado e aquilo é como se estivesse acontecendo. É muito legal. Transtornos também dá pra trabalhar, por exemplo, TDAH. Você falou da ansiedade. Sim, sim. Também dá pra ser melhorado? TDAH tem algumas questões que envolvem... Pra mim também. Vai com a listinha. Que tem questões neurofisiológicas ali também. Mas a gente consegue trabalhar questões, tudo aquilo que é algo neurofisiológico, por exemplo, que eu não tenho uma ação direta emocional naquilo. Mas eu ter aquilo me gera um sofrimento de outra forma. A gente consegue trabalhar nesse sofrimento e consegue ajudar bastante em outros processos. Por exemplo, uma pessoa que, sei lá, tem um câncer. A gente não consegue tratar um câncer pela hipnose. Mas tudo aquilo que gera de problema para a pessoa por ela ter aquilo, a gente consegue. As emoções envolvidas no processo, isso? Exato. A pessoa, ela tá passando ali por quimioterapia, ela vai ficar mais deprimida, vai ficar mais desanimada. A gente consegue trabalhar nesse processo para que ela passe por essa jornada de uma forma mais leve, né? De novo, a gente vai trabalhar no sofrimento ali da pessoa. Tem hospitais que levam até cachorro para quem está em tratamento. Isso mostrou uma melhora no quadro de quem está sendo tratado. Então, realmente o estado, né, emocional da pessoa. Exato, e vai interferir totalmente no processo, porque uma pessoa deprimida ali que está tendo uma medicação, talvez seja mais demorado, talvez seja mais dolorido. Agora, se ela já está num estado diferente, né, ela já está com o ambiente dela mais preparado para aquilo, né? Muito bom, Lu. Boa experiência? Vai sair como cliente também ou só eu? Não, vamos os dois. Eu vou tratar a ansiedade e você? A gente fala em off. Deixa em off. E no próximo programa é você, no viu? próximo, pode ser. Aí a gente vai fazer umas coisas diferentes Isso aqui. Aí. Você traz aí coisas novas. Vamos fazer o tratamento do Lucas. Vamos fazer? Vamos fazer o tratamento do Lucas. Vocês vão acompanhando, tá, ao gente? Vivo, pra ver se ao vivo. resolve ou não. E para quem quer, assim como nós, se consultar com você, como é que faz? Acho que o caminho mais fácil é meu Instagram mesmo. Qual que é? @Henrique Lima, hipnose sistêmica. Tem lá na minha bio, aí chega no telefone, tem várias informações lá também. Então, @Henrique Lima, hipnose sistêmica. Você faz atendimento online também? Ou só presencial? É melhor presencial? Funciona também online, mas eu prefiro, se são pessoas daqui da região, que seja presencial, porque o rapport é diferente, eu tenho muito mais controle do ambiente. Quando a gente faz o atendimento online, eu faço, pessoas de outro país, por exemplo, não tem como vir para cá, então eu faço online. Mas online a gente perde um pouco de controle, porque pode cair a internet, eu não sei como que é o ambiente da pessoa lá, pode pular. A concentração é muito importante, né? Então tem lá Nem tanto a concentração, mas a pessoa, ela tá lá e talvez tenha alguém do lado que ela possa não se entregar, o gato pula, ela assusta. O cachorro latindo. A internet cai. Porque até o cachorro latino não vai atrapalhar, porque a pessoa, se ela tá entregue lá, o que está acontecendo. Mas pode o gato pular, pode a internet cair, são essas coisas. Mas é possível sim, sem problema. Que papo, hein? Muito bom. Gostou, Lu? Gostei. Eu já vou sair daqui consultado, olha só que maravilha. TDAH e ansiedade junto. A gente já encerra o programa aqui e já faz a consulta, né? Já deixa no estúdio os dois. Henrique, muito obrigado aí pela presença. Obrigado, Henrique. Foi espetacular. Eu que agradeço o convite, agradeço a entrega do Júnior para a gente poder demonstrar, muito, muito legal. E é isso que a gente precisa para que a hipnose funcione, né? A pessoa querer a entrega, porque não é eu que faço, é você que se permite. Então isso foi muito legal para a gente poder demonstrar isso. E gratidão pelo convite. E quando precisarem, pode contar comigo. Vai amadurecendo a ideia do curso, hein? Isso aí. Ex-Prevent. Cadê o nosso apoiador? Agradecer mais uma vez, nosso apoiador. Sem ele não estaríamos aqui. Cadê? Eu que tenho que achar agora aqui. Aê, foi. Muito obrigado aí, Ex-Prevent, gente. Quem quiser se consultar, tá aí o QR Code. Isso, lembrando que é uma das maiores aí corretoras de plano de saúde do interior de São Paulo. E então vai lá. Pix. Nosso Pix agora. Pá. Aqui. Aí vamos ver se o Lucas é bom. Não sou não, hein? Sou sempre eu, olha lá. Nosso Pix também. Pra ele ver como é bom ficar acertando o negócio aí. Para esse programa eu fico lá de novo no meu lugarzinho, hein? Você volta aqui, né? Entendi, porque você gosta daqui. E as nossas redes sociais? Pode Tudo Toque no Instagram e o resto @Tudo Toque, facinho de achar a gente. Ainda bem que ele não esqueceu as nossas redes sociais, né? Você não pediu isso pra ele, né? Ou falar do concorrente também é sacanagem, né? Pensou? Não rola. Beijo, Entra gente. lá. Beijo. Até a próxima.